Você está cansado de se dar mil motivos para mudar, mas continuar caindo nos mesmos erros? Cansado de sentir que cada dia começa igual e termina igual, sem avanço, sem propósito, sem poder real? Então escute com atenção. A sua vida não vai se transformar com mais desculpas, nem com mais motivação vazia. A sua vida vai mudar quando você decidir mudar as suas manhãs. Porque o que você faz ao acordar não é uma rotina qualquer, é a base silenciosa do seu sucesso ou do seu fracasso. E se você está pronto para parar de repetir padrões, se está realmente decidido a romper esse ciclo que te paralisa, então faça isto todas as manhãs. Não amanhã, não na segunda-feira. Comece hoje. Porque a transformação não acontece por mágica, ela acontece quando você assume o controle desde o primeiro minuto do seu dia. Antes de começar este vídeo, quero que você faça algo muito simples, mas poderoso. Vá até os comentários e escreva esta frase com total convicção, como uma promessa a si mesmo, como um primeiro passo real rumo à sua mudança. Hoje começo minha transformação real. Sou estoico. Faça isso com intenção. Escreva com força, porque quando você escreve, você grava isso na sua mente. E quando declara, transforma em início de algo novo. Não é apenas uma frase, é a âncora que marca seu compromisso. Faça isso agora, que fique selado no seu subconsciente. Porque a mudança começa no momento em que você a leva a sério. Número 1. Copo de água ao amanhecer desperta o corpo e a mente. Ao acordar, antes de olhar o celular ou pensar em tudo o que precisa fazer no dia, faça isto: beba água. Sim, água. Parece simples, mas é um dos atos mais poderosos que você pode fazer por si mesmo todas as manhãs. Seu corpo passou entre 6 e 8 horas sem uma única gota de líquido. Imagine-o como uma planta que ficou a noite inteira sem rega. Ainda está viva, mas se não receber água logo, começará a murchar. O mesmo acontece com o seu corpo. Ao beber água logo ao despertar, você envia uma mensagem clara ao seu organismo: estou pronto para funcionar, vamos nos ativar. Você impulsiona seu metabolismo, elimina toxinas acumuladas durante a noite e, o mais importante, reidrata seu cérebro, que precisa de água para pensar com clareza, reagir com agilidade e manter o foco. Não se trata apenas de dar um gole qualquer. Trata-se de fazê-lo com intenção. Ter um copo de água já preparado ao lado da cama pode parecer um detalhe pequeno, mas faz uma grande diferença. Se você deixar isso para a improvisação, provavelmente será distraído por outras coisas. Mas se o copo estiver lá, você bebe sem pensar. Pode até adicionar algumas gotas de limão para potencializar os benefícios, ativa ainda mais a digestão, fornece vitamina C e alcaliniza o organismo. Essa ação simples, que leva menos de 1 minuto, prepara todo o seu sistema interno para um desempenho melhor ao longo do dia. Você sabia que muitas vezes confundimos sede com cansaço ou até com fome? Às vezes você acorda se sentindo lento, não porque dormiu mal, mas porque está desidratado. Ao se hidratar, você ativa sua energia natural. Não precisa tomar café imediatamente. O que o seu corpo realmente precisa é de água. E se você fizer isso com constância, perceberá como sua mente ficará mais desperta logo cedo, sua digestão vai melhorar e até seus níveis de ansiedade podem diminuir. O corpo funciona muito melhor quando está bem hidratado e tudo começa na primeira hora do dia. Os benefícios não são apenas físicos. Há algo profundamente psicológico em começar o dia com um ato de autocuidado tão simples e poderoso. É uma forma de dizer a si mesmo que você está comprometido com o seu bem-estar. É uma mensagem clara que seu subconsciente entende você importa, e por isso você se cuida.
Não é necessário começar o dia correndo ou com estresse. Comece com água, com calma, com intenção. Isso muda seu estado emocional e sua atitude em relação ao dia. O estoicismo nos ensina que as pequenas ações repetidas com disciplina geram grandes transformações. Como dizia Epicteto, não são as coisas externas que nos afetam, mas a forma como as interpretamos. Ao escolher iniciar seu dia com uma ação positiva e consciente, você está assumindo o controle desde o mais simples. E isso é profundamente estoico, governar a si mesmo antes que o mundo tente governar você. Talvez hoje seja um dia difícil. Talvez você tenha 1000 tarefas, preocupações ou esteja se sentindo exausto. Mas se você consegue dominar o primeiro minuto do seu dia com um copo de água, já venceu a primeira batalha. Você escolheu cuidar de si mesmo. Escolheu se ativar. Escolheu tomar as rédeas do seu corpo e da sua mente. Não é mágica, é ciência, e também é força de vontade. Aquela vontade que se fortalece com os atos mais simples, transforme isso em um ritual. Não pule essa parte da sua manhã. Faça isso mesmo nos dias corridos, principalmente nesses dias. Porque quando tudo parecer estar fora de controle, começar com água será sua âncora, sua maneira de dizer: aqui começo eu, e eu estou no controle. E não se esqueça, se você consegue ser constante em algo tão básico, consegue ser constante em qualquer coisa. Então amanhã, antes de qualquer coisa, antes do café, do celular, da correria, beba água. Faça isso por você, pela sua mente, pelo seu corpo, porque é nos pequenos atos que nasce a grande transformação. E essa transformação começa, gota a gota, a cada manhã. Número 2. Use técnicas psicológicas para se motivar a acordar cedo. Existe algo que poucas pessoas entendem: você não precisa de mais força de vontade para acordar cedo, você precisa de um motivo que realmente importe para você. Porque o problema não é o despertador, nem o frio, nem o cansaço. O problema é que quando o alarme toca, você não tem clareza sobre por que deveria se levantar. Por isso você fica. Por isso volta a dormir. Por isso os dias se repetem, e a vida também. Mas quando o propósito é claro, quando você o sente no peito, não importa se dormiu pouco ou se ainda está escuro lá fora. Você se levanta porque algo dentro de você já está desperto. Sua mente é uma ferramenta poderosa, mas ela precisa de direção. Não dá para esperar que funcione como você quer se não for treinada. E esse treinamento começa na noite anterior. Antes de dormir, visualize seu dia seguinte. Feche os olhos e se imagine levantando sem resistência, com energia, com clareza. Imagine-se fazendo o que precisa ser feito, alcançando o que se propôs. Não faça isso de forma vaga. Imagine como se já estivesse acontecendo. O seu cérebro precisa de comandos claros, não de desejos soltos. Depois repita seu motivo. Não pense apenas uma vez. Repita: amanhã me levanto porque quero construir minha disciplina. Amanhã me levanto porque tenho um sonho que não se realiza dormindo mais. Amanhã me levanto porque mereço uma vida com propósito. Encontre essa frase que conecta com você e repita até que seu subconsciente a aceite como uma ordem. Esse é o poder da repetição, transformar uma ideia em convicção. Você também pode usar técnicas de visualização antecipada. Imagine como você se sentirá se não se levantar, frustrado ou culpado, correndo contra o tempo. E depois imagine como se sentirá se o fizer orgulhoso, no controle, com impulso. Esse contraste emocional é essencial, porque a mente reage às sensações, não à lógica. Dê ao cérebro uma imagem clara da recompensa e do custo. Isso moverá muito mais do que qualquer argumento racional. Coloque algo ao lado da sua cama que te lembre do seu propósito assim que abrir os olhos. Pode ser um bilhete, uma frase na parede, um alarme com mensagem personalizada.
Faça com que o primeiro estímulo do dia não seja uma desculpa, mas sim uma motivação. Assim você quebra o padrão automático de adiar e escolhe conscientemente começar o dia. E lembre-se de algo fundamental: você não precisa estar com vontade para agir. Você precisa agir para se sentir bem depois. Esse é um dos maiores erros que cometemos: esperar por motivação para tomar atitude. Mas é o contrário, a ação gera motivação. O simples ato de levantar-se, mesmo sem vontade, gera uma energia que te acompanha pelo resto do dia. Você está construindo caráter. E cada vez que faz isso, está provando a si mesmo que pode confiar em você. O estoicismo nos ensina que o domínio de si começa com fazer o que é certo, mesmo quando não dá vontade. Não existe força maior do que levantar por decisão e não por obrigação. Porque ao fazer isso, você afirma que quem comanda o seu corpo é você, e não o contrário. Essa é a liberdade estoica: agir por virtude e não por impulso. Não se trata de tornar todas as manhãs fáceis. Haverá dias pesados, em que tudo dentro de você vai querer continuar deitado. Mas mesmo nesses dias você pode vencer, porque você não está se levantando apenas para trabalhar ou fazer tarefas. Você está se levantando por você, por respeito às suas metas, por lealdade ao que disse que faria. E isso tem um poder imenso. Então esta noite não vá dormir apenas para descansar. Vá dormir para se programar. Visualize, repita, crie sua âncora. Faça isso com intenção, porque amanhã, quando o alarme tocar, não será apenas um som irritante. Será um chamado ao seu compromisso. E se você responder, vai ganhar mais do que algumas horas a mais no dia, vai ganhar confiança, disciplina e o controle da sua vida. E isso vale mais do que qualquer minuto extra de sono. Número 3. Presenteie-se com alguns minutos de silêncio para liberar o estresse e atrair boas energias. Quando o dia começa, sua mente geralmente está como um quarto bagunçado, cheia de pensamentos que você não pediu, preocupações que não precisa e ruídos que não te deixam enxergar com clareza. E se você sai para o mundo sem antes ter organizado esse espaço interior, tudo te sobrecarrega mais rápido, tudo se torna mais difícil. Por isso hoje quero que você entenda o poder real da meditação, não como uma moda, mas como uma ferramenta prática, direta e transformadora. Meditar não é esvaziar a mente, nem flutuar, nem fugir dos pensamentos. É, na verdade, aprender a observá-los sem ser arrastado por eles. É criar um espaço entre você e o ruído. E, a partir desse espaço, assumir o controle do seu dia. Quando você se senta para meditar pela manhã, mesmo que seja por apenas 10 minutos, está dizendo ao mundo: primeiro eu me alinho, depois vem o resto. E isso muda completamente sua energia. Se você fizer isso com constância, perceberá que a ansiedade diminui, que o caos externo já não te afeta da mesma forma e que consegue observar suas emoções sem se tornar escravo delas. Você estará construindo uma mente que não reage automaticamente, mas que responde com intenção. Faça isso de forma simples. Você não precisa de uma postura perfeita, nem de um lugar místico. Basta encontrar um canto tranquilo, sentar-se com a coluna ereta, fechar os olhos e levar toda a sua atenção para a respiração. Sinta o ar entrando, saindo, sem tentar controlá-lo. Apenas observe. Se pensamentos vierem, e eles virão, não lute contra eles. Deixe que passem como nuvens no céu. Você não é seus pensamentos. Você é aquele que os observa. Se quiser, pode usar uma afirmação curta para manter o foco. Algo como: estou em paz, estou presente, solto o que não controlo. Repita mentalmente com suavidade. Ou simplesmente volte à respiração quantas vezes for necessário.
Cada vez que você faz isso, está treinando sua mente a retornar ao agora, a não se perder no passado, nem se afogar no futuro. Essa prática, tão simples e poderosa, é o que te permite enfrentar os desafios do dia com outra postura, com outra vibração. Com o passar dos dias, você vai perceber que a tensão no corpo diminui, vai dormir melhor. Seu coração ficará mais tranquilo. E o mais importante, você vai sentir que aconteça o que acontecer lá fora, existe um refúgio aqui dentro. E esse refúgio, ninguém pode tirar de você. Quando você entende isso, para de correr atrás do equilíbrio, porque ele passa a viver dentro de você. Você pode combinar a meditação com gratidão. Ao final da sua prática, pense em 3 coisas pelas quais você é grato. Não precisam ser grandes. Talvez seja sua respiração, uma pessoa querida, uma oportunidade de hoje. Esse pequeno gesto muda sua frequência. Você sai da escassez e entra na abundância, do estresse para a possibilidade. E o mais bonito é que isso vem de você, sem depender de nada externo. O estoicismo nos ensina que a alma se fortalece quando deixamos de reagir a tudo que não está sob nosso controle. Meditar pela manhã é o ato mais estoico que você pode praticar, é dominar sua mente para que o mundo não a domine. E se agora você está pensando que não tem tempo, lembre-se disso, você não tem tempo para viver sem paz. Você não pode se dar o luxo de enfrentar o dia com uma mente sobrecarregada, dispersa e frágil. Investir 10 minutos em si mesmo não é perder tempo, é ganhar clareza. E essa clareza te torna mais eficaz, mais sereno, mais você. Transforme a meditação na sua âncora diária. Mesmo que no começo pareça desconfortável, mesmo que você se distraia. O importante é voltar. Voltar para você. Voltar para o momento. Toda vez que faz isso, você está renovando sua energia, desativando o estresse, reencontrando seu centro. Não precisa ser perfeito. Só precisa acontecer. E quando terminar, abra os olhos com calma. Respire fundo. Perceba como seu corpo se sente. Você verá que algo dentro de você mudou. Não é mágica, é atenção, é presença. E essa presença vai te sustentar durante o resto do dia. Faça isso por você. Faça hoje. E repita amanhã. Porque cuidar da sua mente é o ato mais poderoso de amor próprio que você pode praticar todas as manhãs. Número 4. Proteja suas manhãs da raiva para que tudo flua melhor. Há algo que muito poucos entendem: a forma como você começa sua manhã molda todo o restante do seu dia. Não importa se sua agenda está lotada, se você dormiu mal ou se o mundo lá fora está em caos. O que realmente importa é como está o seu interior nos primeiros minutos após acordar. Se você começa agitado, apressado ou irritado, já está plantando tensão em cada ação que virá depois. Mas se escolhe conscientemente não permitir que nada nem ninguém roube sua paz nesse instante, você assume o controle. E esse controle vale ouro. Há manhãs em que você acorda e a primeira coisa que acontece é uma mensagem desagradável, a lembrança de uma preocupação, algo que cai e quebra, ou até uma ansiedade que surge do nada. E é nesse momento que você precisa tomar uma decisão. Vou deixar que essa emoção tome conta do meu dia ou vou escolher responder com serenidade? Porque acredite, você pode escolher. Você pode parar por um instante, respirar fundo e observar o que está acontecendo sem reagir imediatamente. Esse pequeno espaço entre o estímulo e sua resposta é onde reside o seu poder. Pratique a calma como uma disciplina, não como algo que acontece por sorte. Ao acordar, em vez de pegar o celular imediatamente, sente-se um momento. Respire fundo.
Inspire pelo nariz contando até 4, segure o ar por 2 segundos, expire lentamente pela boca contando até 6. Faça isso pelo menos 3 vezes. Esse exercício simples diz ao seu sistema nervoso: está tudo bem. E seu corpo responde com calma, com presença. Você já está enviando o primeiro sinal positivo para o seu dia. Você pode complementar com uma música suave, algo instrumental, algo que te lembre que não há pressa, que o importante não é a velocidade, mas a direção. Talvez uma meditação guiada de 5 minutos ou uma leitura inspiradora. Não se trata de evitar suas emoções, mas de não permitir que sejam elas a comandar a sua agenda. Porque quando você deixa que a raiva ou a frustração dominem sua manhã, é como derramar tinta em um copo de água, todo o conteúdo se colore. Assim funciona a mente. Há coisas que você não pode controlar: o clima, o trânsito, o que os outros dizem ou fazem. Mas você sempre pode controlar sua atitude, seu tom interno, sua respiração, seu foco. Não acorde já em modo de guerra. Acorde em modo de presença. Lembre-se de que o dia não precisa ser perfeito, mas sua forma de vivê-lo pode ser mais consciente. O estoicismo nos ensina que ninguém pode nos ferir emocionalmente sem o nosso consentimento. Epicteto dizia: não nos afeta o que acontece, mas o que pensamos sobre o que acontece. Por isso, se você escolhe pensar diferente desde o momento em que abre os olhos, pode transformar todo o restante. Não ignore suas emoções negativas, mas também não entregue a elas o comando. Observe-as. Dê nome a elas. Respire com elas. E então deixe que passem. Porque se você se agarra à raiva pela manhã, carrega isso com você o dia todo como uma mochila invisível. E isso pesa. Isso cansa. E o mais importante, isso obscurece sua mente, te desconecta do essencial e rouba sua energia. Transforme sua manhã em um momento sagrado, mesmo que você tenha apenas 15 minutos. Que ninguém os tire de você, que nada os contamine, porque nesse tempo você constrói a qualidade do seu dia. E se você faz isso bem todos os dias, inevitavelmente está construindo uma vida melhor. Então amanhã, ao abrir os olhos, faça uma pausa. Não se apresse, não reaja, respire, ouça seu corpo, agradeça e decida: hoje não me altero, hoje escolho a calma. E se algo tentar romper sua paz, lembre-se: você não é esse problema. Você é o espaço consciente que pode escolher como responder. E isso é a coisa mais poderosa que você pode carregar consigo pelo resto do dia. Número 5. Anote todos os dias o que você agradece e regue sua alegria interior. Todas as manhãs, ao abrir os olhos, você tem 2 opções: começar o dia como se fosse um fardo a mais, ou iniciar reconhecendo que simplesmente estar vivo já é um presente. E para se conectar com essa verdade, é preciso treinar sua mente para enxergar o que você já tem, em vez de focar no que falta. É aí que entra o poder de escrever um diário de gratidão. Não como mais uma tarefa na lista, nem como algo superficial, mas como um ato profundo de transformação mental e emocional. Porque aquilo que você escreve, você sente com mais intensidade. E o que você sente mais profundamente se torna parte da sua realidade interior. A gratidão não depende das circunstâncias. Não é necessário que tudo esteja bem para senti-la. Na verdade, muitas vezes é justamente nos momentos mais difíceis que ela mais precisa ser praticada. E quando feita por escrito, seu impacto é ainda mais poderoso do que apenas pensar sobre ela. Ao pegar um caderno, uma folha ou até mesmo um celular e anotar 3 coisas pelas quais você é grato, você está reprogramando seu foco. Está deixando de olhar para a escassez e treinando sua mente para enxergar o que permanece, o que funciona, o que ainda é belo apesar de tudo.
Você não precisa de grandes motivos para agradecer. Pode começar pelo básico: sou grato pela minha respiração, por ter comida hoje, por ter recebido uma mensagem carinhosa, por ter um teto para dormir. O importante não é a grandiosidade do motivo, mas a sinceridade do sentimento. Porque gratidão não é exagerar o lado bom, é não tratá-lo como algo garantido. E quando você pratica isso diariamente, começa a perceber uma mudança na sua energia. Você se sente mais em paz, mais conectado consigo mesmo e menos vulnerável às oscilações do mundo exterior. Você pode fazer isso assim que acordar, enquanto toma o café ou mesmo antes de sair de casa. O essencial é que seja um momento íntimo seu. Uma pausa no meio do barulho para lembrar o que realmente importa. E se no começo parecer difícil, tudo bem. O importante é começar. Com o tempo, seu cérebro vai aprender a procurar, de forma automática, mais coisas pelas quais agradecer. E esse é o verdadeiro milagre: o cérebro se adapta, se treina, se transforma. Conforme você cultiva esse hábito, perceberá que mesmo diante de situações difíceis, será capaz de encontrar um ponto de luz. Talvez isso não resolva todos os problemas, mas certamente muda a maneira como você os enfrenta. Você se torna mais forte, mais resiliente, mais calmo. Porque a gratidão não apaga os desafios, mas oferece uma mente mais lúcida para lidar com eles. E quando se tem clareza, tomam-se melhores decisões, sofre-se menos, vive-se melhor. O estoicismo nos ensina que não controlamos os acontecimentos, mas sim a forma como os interpretamos. Escrever um diário de gratidão é uma forma prática de transformar essa interpretação. É escolher focar no que está sob seu controle, sua percepção, sua atitude, seu olhar. Marco Aurélio escreveu em suas meditações sobre a beleza da vida simples, sobre encontrar motivos de gratidão até mesmo na rotina, no cotidiano. Isso não é fraqueza, é sabedoria. E se um dia você acordar com a mente nublada, com o coração pesado, escreva assim mesmo. Escreva justamente porque não está se sentindo bem. Porque é nesses dias que você mais precisa se lembrar de que mesmo na escuridão, há uma centelha de luz esperando para ser notada. E se você a nomeia, se você a escreve, essa centelha cresce. Transforme o diário de gratidão em um ritual diário. Que seja como lavar o rosto por dentro. Que te purifique, que limpe os pensamentos tóxicos, que devolva o foco. E não se preocupe se em alguns dias você repetir os mesmos motivos. A gratidão é mais poderosa pela emoção que você coloca nela, e não pela variedade das palavras. O que importa é sentir, honrar, agradecer. Então amanhã, antes de começar a correr, sente-se, respire, escreva. E você verá que esse pequeno ato de consciência te oferece algo imenso: paz interior, clareza e um coração mais disposto a viver com alegria. Porque ao agradecer, você não nega a dificuldade. Você escolhe com qual energia vai enfrentá-la. E isso sim, muda a sua vida de verdade. Número 6. Preencha seus pensamentos com mensagens que te impulsionem. Sua mente é como um jardim. O que você planta nela ao despertar cresce ao longo do dia. E se a primeira coisa que você faz ao abrir os olhos é enchê-la de reclamações, notícias negativas, redes sociais vazias ou pensamentos repetitivos, está regando sementes ruins que acabarão roubando sua energia, sua motivação e a clareza que você tanto precisa. Por isso, se você realmente deseja ter dias mais produtivos, focados e com ânimo elevado, comece alimentando sua mente com conteúdos positivos todas as manhãs. Isso não é um luxo. É uma necessidade se você quer avançar sem ser arrastado pelo ruído do mundo. Os primeiros minutos do dia são ouro puro.
Seu cérebro está em um estado altamente receptivo. Ainda não foi contaminado pelo caos exterior e é justamente aí que você tem o maior poder de influenciar sua mentalidade. Aproveite esse momento. Abra um livro que te inspire. Ouça um podcast que te impulsione. Assista um vídeo que te lembre do que você é capaz. Não espere estar com vontade. Faça disso uma disciplina, uma parte da sua rotina de treino mental, porque é exatamente isso, um treino. Assim como você fortalece o corpo, também pode fortalecer a mente. Você não precisa de horas, basta 10 ou 20 minutos. O importante é que seja intencional, que você escolha com atenção o que está deixando entrar no seu interior. Nem tudo que informa transforma. Há conteúdos que apenas ocupam espaço, mas não nutrem. Existem palavras bonitas que não constroem nada. Por isso, selecione materiais que te elevem, que te desafiem a pensar melhor, a sentir melhor, a agir com mais propósito. Quando você alimenta sua mente com sabedoria, começa a tomar decisões mais conscientes ao longo de todo o dia. Faça do conteúdo positivo o seu escudo contra a negatividade. Porque lá fora, o tempo todo, haverá motivos para se sentir frustrado, sobrecarregado ou vazio. Mas se você se preencheu por dentro logo cedo, esses estímulos já não te afetam da mesma forma. Você passa a ter uma base sólida, uma atitude firme, um estado interno que não depende do externo. E isso te transforma em uma pessoa mais resiliente, mais centrada, mais lúcida. Uma prática excelente é sublinhar uma frase que tenha tocado você. Escreva essa frase. Repita em voz alta. Leve com você durante o dia. Essa frase pode virar sua âncora, seu lembrete. Porque muitas vezes, você não precisa de mais informação. Precisa apenas lembrar o que já sabia, mas havia esquecido. E é aí que está a mágica do que você consome e ajuda a manter sua visão ativa, sua mente desperta e seu coração firme. O estoicismo nos ensina que a mente precisa ser conduzida, não abandonada. A alma se colore com a tonalidade dos seus pensamentos, escreveu Marco Aurélio. Se você deseja uma alma clara, alimente sua mente com pensamentos claros. Se quer viver com propósito, ouça palavras que te reconectem com esse propósito todas as manhãs. Não se conforme em acordar e reagir no automático. Acorde e escolha, porque é nessa escolha que se define a sua energia. Lembre-se de que sua mente não é um depósito de lixo. Ela não existe para acumular todo o pensamento que aparece, nem para absorver tudo que surge na tela. Ela foi feita para criar, sonhar, focar. Mas só pode fazer isso se você cuidar do que está entrando. E esse cuidado, por menor que pareça, muda sua vida pela raiz. Porque o que entra na sua mente, sai como palavras, decisões, hábitos e ações. Então amanhã, ao acordar, antes de abrir as redes sociais, antes de olhar suas mensagens, abra seu espaço interior. Pegue um livro. Assista a um vídeo que acenda sua alma. Plante algo bom, porque aquilo que você planta é o que vai colher ao longo do dia. Alimente sua mente com beleza, verdade e motivação. E você verá essa luz se expandir, não apenas dentro de você, mas em tudo o que fizer. Porque quando você muda o que coloca na sua mente, muda seu mundo. E tudo começa com uma escolha, a escolha de começar o dia com o que te constrói e não com o que te consome. Número 7. Mantenha uma atitude positiva e sorridente desde a manhã. Existe uma decisão silenciosa que você pode tomar todas as manhãs e que tem o poder de transformar todo o seu dia sorrir. Você não precisa que tudo esteja resolvido. Não é necessário que o mundo lhe dê um motivo específico. Basta você escolher começar com uma atitude alegre e consciente. Esse pequeno sorriso ao acordar, ainda deitado, é muito mais do que um gesto físico.
é uma declaração de intenção. Você está dizendo ao seu corpo, à sua mente e à vida que vai começar bem, com gratidão, com energia positiva, com a disposição de criar harmonia a partir de dentro. Quando você sorri ao despertar, não está negando a realidade, está afirmando o seu poder. Porque talvez você tenha problemas, mas você não é os seus problemas. Talvez o dia traga desafios, mas você pode escolher com que energia vai enfrentá-los. E tudo começa com um sorriso. Um sorriso que não é falso, nem forçado, mas intencional. Mesmo que no início pareça difícil, mesmo que não venha naturalmente. É como um músculo, quanto mais você pratica, mais natural ele se torna. A ciência comprova sorrir ativa neurotransmissores como a dopamina, a serotonina e as endorfinas, substâncias que elevam seu humor e reduzem o estresse. Portanto, esse gesto simples é, na verdade, um sinal bioquímico poderoso que altera seu estado emocional. E se você ainda o acompanhar com pensamentos de gratidão, ou com uma afirmação como hoje escolho a paz, estará alinhando mente e corpo na mesma frequência. E não se trata apenas do que acontece dentro de você. Essa atitude positiva se espalha. Se você tem família, seus filhos percebem. Seu parceiro ou parceira nota. Se mora sozinho, você mesmo se torna uma companhia mais leve. E quando sair para o mundo, essa energia será seu cartão de visitas. Um sorriso muda o tom de uma conversa, suaviza tensões, abre portas, aproxima pessoas. O bom humor é magnético, e quando você o cultiva logo cedo, se torna uma fonte de bem-estar para si mesmo e para os outros. Você pode criar uma rotina para fortalecer esse hábito. Ao abrir os olhos, antes de pensar nos compromissos ou nos problemas, pare por um instante. Respire fundo. Sorria. Pode repetir em voz baixa. Hoje escolho estar em paz ou começo este dia com alegria. Depois olhe-se no espelho e sorria de novo. Não para parecer perfeito, mas para se lembrar de que você tem influência sobre sua realidade interna. E essa influência, por mais simples que pareça, é transformadora. A música também pode ajudar. Coloque uma canção suave ou animada enquanto se arruma pela manhã. Deixe que seu corpo acompanhe o ritmo. Escolha uma melodia que te conecte com um momento bonito ou que te inspire esperança. Mesmo 5 minutos desse estímulo já podem mudar completamente o tom da sua manhã. O estoicismo nos ensina que não podemos controlar tudo o que acontece fora, mas sempre podemos decidir como vamos responder por dentro. Como dizia Marco Aurélio, a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E um sorriso, ao despertar, é exatamente isso, um pensamento transformado em ação. Uma forma de dizer a si mesmo que o dia traga o inesperado, você já escolheu sua atitude. Não se pressione para manter uma alegria constante. Não se trata de forçar nada. Haverá dias em que você estará mais cansado, mais calado, mais introspectivo. E está tudo bem. Mas mesmo nesses dias, se conseguir se presentear com um sorriso ao acordar, ainda que por alguns segundos, você já venceu. Porque não é obrigação. É consciência. É o reconhecimento de que a sua energia é sua e você pode cultivá-la. O sorriso da manhã não apaga os problemas, mas oferece uma nova forma de enxergá-los. Com calma, com confiança, com uma disposição mais leve. E essa atitude não apenas melhora como você se sente, melhora também como você age. Você responde com mais paciência, toma decisões melhores, evita conflitos desnecessários, fica mais presente, mais gentil, mais você. Então amanhã, quando o alarme tocar, antes de qualquer pensamento, sorria, não pelo que está acontecendo,
mas por tudo o que você pode criar a partir daquele instante. Faça do seu sorriso uma escolha diária, uma declaração silenciosa de força, esperança e presença. Porque quando você escolhe começar o dia com alegria, você não muda apenas o seu humor, você muda a sua vida. Número 8. Use a respiração para manter a calma, a concentração e a positividade. Existe algo que sempre esteve com você, mas que provavelmente passa despercebido todos os dias: sua respiração. Ela não é apenas uma função automática do corpo, é uma ferramenta poderosa que você pode usar a qualquer momento para transformar seu estado mental e emocional. E o melhor de tudo é que você não precisa de nada além de parar, levar sua atenção para o ar que entra e sair, e permitir que ele faça seu trabalho. Respirar conscientemente é, literalmente, voltar para si. É lembrar que você está aqui, que está vivo, que pode escolher como responder ao que acontece ao seu redor. É a âncora que te traz de volta ao presente quando tudo parece girar ao redor. Cada vez que você respira lenta e profundamente, está enviando um sinal claro ao seu sistema nervoso: calma, não há perigo, não há pressa, não há caos, apenas presença. A ansiedade não consegue crescer quando você está totalmente no agora, e a forma mais direta de chegar ao agora é pela respiração. Quando o mundo estiver barulhento, respire. Quando sua mente estiver acelerada, respire. Quando sentir que está perdendo o controle, respire. Tão simples, tão poderoso. Uma prática eficiente é a respiração 4-4-4-4. Inspire em 4 segundos, segure o ar por 4 segundos, expire em 4 segundos e segure mais 4 segundos antes de recomeçar. Faça isso por pelo menos 3 minutos. Você não precisa de mais tempo. Nesse breve intervalo, sua mente se reorganiza, suas emoções se acalmam e seu corpo retoma o equilíbrio. E a partir desse estado, você pensa melhor, age melhor, vive melhor. Transforme essa prática em um ritual matinal. Assim que acordar, sente-se em silêncio, feche os olhos e respire profundamente por alguns minutos. Não olhe o celular. Não se levante correndo. Apenas respire. Faça isso antes de qualquer outra coisa. Você estará dizendo a si mesmo antes de reagir ao mundo: eu me encontro comigo. Antes de decidir, eu me centro. Antes de servir aos outros, eu me abasteço por dentro. Esse momento com você muda tudo. Muda sua forma de falar, de decidir, de enfrentar o que vier. Você também pode usar a respiração ao longo do dia. Se estiver diante de uma situação estressante, em vez de reagir automaticamente, respire. 3 respirações lentas, profundas e conscientes. Ninguém precisa perceber, mas você vai sentir, porque isso interrompe o padrão automático de reação e te permite escolher uma resposta melhor. Traz de volta o controle. Traz de volta a clareza. E à noite, antes de dormir, você pode respirar para soltar o dia, para deixar ir o que não saiu como esperado, para acalmar a mente que não quer parar de pensar, porque respirar também é uma forma de perdão, de entrega, de dizer ao corpo: está tudo bem agora, você pode descansar. O estoicismo nos ensina que dominar as emoções é essencial para viver com virtude. E uma das ferramentas mais concretas para isso é controlar o que está sob nosso poder, a respiração. Epicteto dizia que não somos perturbados pelos fatos, mas pela forma como os interpretamos. A respiração consciente é a ponte que nos permite reinterpretar com serenidade, em vez de reagir com impulsividade. Você não precisa se tornar um mestre da meditação. Não se trata de perfeição. Trata-se de lembrar, uma e outra vez, que você sempre pode voltar para si, que o ar que entra e sai não apenas mantém seu corpo vivo,
mas pode também manter sua alma desperta, centrada, em paz. E essa paz, essa presença, é um dos maiores tesouros que você pode cultivar. Respirar é gratuito. Está sempre disponível. É seu refúgio, sua ferramenta, seu remédio silencioso. Quando tudo parecer demais, respire. Quando não souber o que fazer, respire. Quando quiser voltar a si, respire. E faça isso com intenção, com consciência, com carinho por você. Porque se você consegue controlar sua respiração, consegue controlar seu foco. E se consegue controlar seu foco, consegue controlar sua experiência de vida. Tudo começa com uma inspiração consciente. Tudo muda com uma inspiração serena. Então faça agora. Inspire profundamente e volte para si. Aqui é onde começa o seu poder. Aqui é onde tudo se transforma. Número 9. O ensaio mental como ferramenta de transformação. Todas as manhãs você tem a chance de treinar sua mente para se tornar a pessoa que deseja ser. Não com esforço físico, nem com cobranças externas, mas com algo tão poderoso quanto invisível: o ensaio mental. Visualizar não é sonhar acordado nem fugir da realidade. É preparar-se para transformá-la. É antecipar suas decisões, reações e hábitos para que, quando o momento chegar, você não seja pego de surpresa. Seu cérebro não distingue com clareza o que você imagina vividamente daquilo que você realmente vive. Por isso, ao ensaiar mentalmente uma ação, você está literalmente construindo novas rotas neurais que tornam mais fácil repetir esse comportamento na vida real. Imagine que você quer ter uma alimentação mais saudável. Antes do almoço, ou daquele momento em que normalmente cede à tentação, sente-se com calma, feche os olhos e visualize-se tomando uma decisão diferente. Veja sua mão escolhendo a fruta e não o ultraprocessado. Sinta o orgulho da escolha. Imagine-se saboreando essa fruta, sentindo leveza, coerência, evolução. Quanto mais real essa imagem for em sua mente, mais preparado seu corpo estará para agir de acordo quando o momento real chegar. Isso vale para tudo: falar em público, ser mais disciplinado, dizer não, tratar melhor alguém difícil, manter a calma diante de uma provocação. O segredo está em ensaiar mentalmente justamente as cenas que normalmente te tiram do eixo. Ao fazer isso, sua mente deixa de reagir por impulso e passa a agir com familiaridade. Porque ela já esteve ali, ainda que só na imaginação. E isso muda tudo. Dedique pelo menos 5 minutos por dia para ensaiar mentalmente a versão de si mesmo que deseja ativar. Você não precisa de música especial, nem de técnicas complexas. Apenas um espaço tranquilo e disposição para olhar para dentro. Escolha uma situação concreta, algo que sabe que vai enfrentar hoje, como uma conversa difícil ou uma decisão importante. Visualize esse momento. Veja-se entrando nele com segurança, calma, clareza. Observe seu corpo, sua voz, seus pensamentos, sinta como se já estivesse acontecendo. A repetição é essencial. Quanto mais vezes você ensaia uma cena de forma positiva, mais ela se grava em você. E chegará o dia em que, sem pensar muito, você agirá exatamente como ensaiou. Porque sua mente já integrou aquela ação como algo possível, natural, alcançável. Você está reescrevendo sua identidade pela base. Não está brigando com o velho eu, está fortalecendo o novo. Esse tipo de visualização não é otimismo ingênuo, é neurociência. Estudos mostram que ensaiar mentalmente determinados movimentos ativa as mesmas áreas cerebrais que quando você realmente os executa. Isso significa que seu cérebro se treina mesmo quando seu corpo está parado. Você está recriando conexões, está reprogramando crenças, está moldando seu comportamento de dentro para fora. O estoicismo nos ensina que não devemos esperar que o mundo mude para nós, devemos nos preparar internamente para qualquer cenário.
Marco Aurélio praticava o premeditatio malorum, uma forma de ensaio mental em que antecipava os desafios do dia para enfrentá-los com virtude. Você pode fazer o mesmo, ensaiar mentalmente como reagir com sabedoria, autocontrole e propósito. Não se trata de evitar erros. Trata-se de reduzir a improvisação, de chegar preparado, de dar a si mesmo a oportunidade de agir melhor, não por sorte, mas por prática. Porque a mente não serve apenas para pensar, ela serve para treinar. E você pode se tornar seu próprio treinador, seu melhor guia, seu maior aliado. Não deixe sua evolução ao acaso ou às circunstâncias. Use sua imaginação com intenção. Ensine a si mesmo sua disciplina, sua bondade, sua coragem, seu autocontrole. Não é mágica, é repetição, é foco. É o poder de se enxergar já capaz, já transformado. E quando você se vê assim, começa a agir assim. Porque o que a mente pratica, o corpo segue. Amanhã, ao acordar, antes de se levantar, feche os olhos. Ensaiar como deseja viver esse dia. Visualize as decisões-chave. Respire, sinta, viva de dentro para fora. E depois, vá para o mundo e transforme em realidade. Porque quando você pratica sua melhor versão na mente, é apenas questão de tempo para que ela se torne sua maneira de viver. Número 10. Adote uma alimentação simples, com poucos processados e rica em alimentos fermentados. Seu corpo é o veículo com o qual você enfrenta cada dia, e o combustível que você oferece a ele determina não apenas como você se sente, mas também como você pensa, reage e vive. A alimentação é uma forma de sabedoria cotidiana, uma oportunidade constante de se honrar por meio das escolhas que você faz no prato. E não é preciso seguir dietas complexas nem contar calorias de maneira obsessiva. O segredo está em voltar ao simples, ao real, ao que a natureza criou para te nutrir. Quando você adota uma dieta simples, com poucos alimentos processados e rica em fermentados naturais, está oferecendo ao seu organismo não apenas nutrientes, mas também equilíbrio, energia e clareza. Alimentos ultraprocessados, frituras, açúcares adicionados e aditivos artificiais criam inflamação, confusão metabólica e uma fadiga constante. Eles te elevam rápido, mas te derrubam com mais força ainda. Por outro lado, quando você escolhe alimentos naturais, como batatas cozidas no vapor, vegetais frescos, leguminosas bem preparadas e fermentados tradicionais, está ajudando seu sistema digestivo a funcionar melhor, equilibrando seu intestino e clareando sua mente. Porque sim, a saúde intestinal está profundamente conectada à sua saúde mental e emocional. Comece pelo básico. Não tente mudar tudo de uma vez. Observe o que você come diariamente e faça pequenos ajustes. Talvez trocar aquela comida frita do almoço por algo cozido no vapor. Reduzir o consumo de refrigerantes e começar a tomar mais água com limão ou infusões digestivas. Acrescentar uma colher de miso na sopa ou um pouco de kimchi ou chucrute nas refeições. Alimentos fermentados não são uma moda, são uma tradição ancestral que fortalece sua flora intestinal e regula o sistema imunológico desde dentro. Planeje suas refeições com intenção. Não se trata de comer menos, e sim de comer melhor. Que seu prato tenha cor, vida, texturas e sabores reais. Não aqueles sabores artificiais que te estimulam por instantes, mas logo te deixam vazio. Coma devagar, mastigue bem, sinta como cada bocado se transforma em energia real, porque ao se alimentar bem, você não apenas fortalece seu corpo, você melhora suas decisões, regula suas emoções e se torna mais consciente de si mesmo. Escute seu corpo, ele fala com você o tempo todo. Se você se sente pesado após comer, se tem dificuldade para se concentrar ou se seu humor oscila com frequência, é bem possível que sua alimentação esteja influenciando muito mais do que você imagina.
E muitas vezes, o que você precisa não é de mais informação, mas de mais simplicidade. Voltar ao essencial. À mandioca, ao arroz integral, às sopas caseiras, aos fermentados que sua avó conhecia. Comida de verdade. Comida que nutre. O estoicismo nos ensina que a virtude está na simplicidade, que os prazeres passageiros não devem nos dominar e que o domínio de si começa pelo corpo. Como dizia Sêneca, a comida não deve ser um luxo, mas um remédio. Comer bem não é castigo, nem obrigação. É uma forma de praticar sua liberdade, de escolher o que te fortalece, ao invés do que apenas te estimula. Porque quando você escolhe conscientemente o que come, está dizendo a si mesmo: meu bem-estar importa. E isso se reflete na sua energia, na sua pele, na sua disposição. Comer de forma simples é uma forma de viver em harmonia com o seu corpo. Você não precisa de produtos caros nem de fórmulas milagrosas, apenas alimentos reais, preparados com atenção e consumidos com gratidão. Essa simplicidade é poder, porque num mundo repleto de excesso e confusão, quem aprende a se nutrir do essencial se torna mais forte, mais lúcido, mais resiliente. Experimente por uma semana. Elimine processados, reduza açúcares, evite frituras. Acrescente alimentos fermentados, vegetais, preparações caseiras feitas com carinho. Perceba como sua digestão muda, como seu humor melhora, como seu corpo responde com mais vitalidade. É uma mudança silenciosa, mas profunda. Porque não é apenas o que você come, é a intenção com que você se alimenta. E quando você come para se curar, para se energizar, para cuidar da sua mente e da sua alma, você não está apenas seguindo uma dieta, está praticando o respeito próprio. E isso, no fim das contas, é o hábito mais poderoso que você pode cultivar. Um que começa no prato e termina transformando toda a sua vida. Número 11. Perdoar e encerrar ciclos emocionais do passado libera energia para seguir em frente. Existem momentos na vida em que, sem perceber, continuamos carregando fragmentos de dor, lembranças que ainda machucam, palavras que já passaram, mas continuam ecoando por dentro. Esse peso não se vê de fora, mas se sente. Se sente quando o presente parece mais pesado do que deveria, quando avançar se torna difícil, quando tudo parece estar em ordem por fora, mas por dentro algo não flui. Muitas vezes, o que nos prende não é o que está acontecendo hoje, mas aquilo que ainda não perdoamos de ontem. O ressentimento, a culpa, a ferida não curada, tudo isso age como um vazamento constante de energia. E por isso é tão essencial aprender a encerrar ciclos, perdoar e soltar, com dignidade, com consciência e com amor próprio. Não se trata de justificar o que nos feriu, nem de negar o que nos custou. Trata-se de reconhecer que aquele capítulo já passou, que você já não é a mesma pessoa que viveu aquele momento. Hoje você tem mais clareza, mais ferramentas, mais força. E com essa maturidade, pode escolher olhar para trás sem se prender. Porque olhar para o passado com mágoa rouba o seu presente, mas olhar com compaixão te empurra para frente. Todas as manhãs, antes de começar o dia, reserve um instante para si mesmo. Respire fundo e observe se há algo que você ainda está arrastando. Talvez um erro que você cometeu, talvez algo que alguém te fez e você ainda não conseguiu digerir. Não negue, sinta, e depois diga a si mesmo: eu me perdoo. Fiz o melhor que pude com o nível de consciência que tinha. Ou diga: perdoo o que me machucou, não porque tenha sido certo, mas porque não quero que continue me ferindo. Essa prática não apaga o que aconteceu, mas transforma a forma como isso vive dentro de você. Se precisar, escreva. Escreva uma carta sem enviá-la, ou repita uma afirmação enquanto se olha no espelho. Eu libero o passado, solto o que já não me serve. Estou pronto para seguir em frente.
Faça isso com intenção, com presença. Talvez a mudança não venha de imediato, mas se repetir esse gesto todos os dias, perceberá como sua energia começa a mudar, como seu corpo respira mais fundo, como suas decisões passam a nascer da sabedoria e não da ferida. Encerrar ciclos não é esquecer, é integrar, é transformar aquela experiência em aprendizado, não em prisão. É dizer, isso aconteceu comigo, mas não me define. Doeu, mas não me controla mais. E então, com essa liberdade, você pode escolher de novo, pode criar sem repetir, pode olhar para o futuro com a mente mais leve e o coração mais limpo. O estoicismo nos ensina que o que já aconteceu está fora do nosso controle, mas a forma como nos relacionamos com isso está totalmente em nossas mãos. Epicteto dizia, o que importa não é o que te acontece, mas como você interpreta. Se você escolhe interpretar seu passado como mestre, e não como carrasco, torna-se o autor da sua história, e não sua vítima. Essa é uma das maiores forças que você pode desenvolver. O que você não solta, te pesa. O que você não perdoa, te prende. E o que você não encerra, se repete. Por isso, faça de cada manhã uma espécie de higiene emocional. Não limpe apenas o corpo, limpe também a alma. Não organize apenas o ambiente, organize também seus pensamentos. Perdoar não é um ato único. Muitas vezes, é algo que acontece por camadas, pouco a pouco, um passo de cada vez. E tudo bem. O importante é continuar. Faça isso por você. Não por quem te machucou, nem pelo que aconteceu. Faça porque você merece viver leve. Porque você tem sonhos a realizar, vínculos a cultivar, uma vida a construir. E não pode fazer isso se partes de você ainda estão presas no que já passou. Então solte. Agradeça o que aquela dor veio te ensinar. Encerre esse capítulo com amor. E abra um novo, onde é você quem decide como viver, a partir da liberdade, não da ferida. Porque quando você perdoa, não está apenas libertando os outros, está libertando a si mesmo. E essa liberdade é o verdadeiro ponto de partida para uma vida plena, focada e em paz. Número 12. Presenteie-se com alguns minutos sem telas ao despertar para começar o dia em calma. Quando você abre os olhos todas as manhãs, está em um dos momentos mais vulneráveis e ao mesmo tempo mais poderosos do dia. Sua mente ainda está em transição, naquele espaço entre o descanso profundo e a plena atividade. E aquilo que você decide fazer nesses primeiros minutos define o tom emocional de tudo o que virá depois. Se a primeira coisa que você faz é olhar o celular ou ligar a TV, está entregando esse espaço sagrado às demandas externas, ao caos das redes sociais, às notícias negativas, às mensagens pendentes, a um mundo que exige sua atenção antes mesmo de você ter se voltado para si. E isso, embora pareça inofensivo, gera uma onda de estresse silenciosa que molda seu dia inteiro. Quando você vê uma notificação estressante, uma mensagem inesperada ou uma manchete alarmante, hormônios como o cortisol e a adrenalina são ativados. Seu sistema nervoso responde como se houvesse uma ameaça real. Mas não há nenhuma. Você ainda está deitado, com o celular na mão. No entanto, seu corpo já entrou em modo de alerta, e isso acontece sem que você tenha escolhido conscientemente. Já está acelerado antes mesmo de se levantar, já está reagindo antes de respirar, já está fora de si antes de estar inteiro. É por isso que adiar esse impulso é tão importante, não porque o celular ou a televisão sejam ruins por natureza, mas porque você precisa, antes de tudo, de um momento com você mesmo, um instante para se enraizar, para se observar, para escolher quem você quer ser antes que o mundo imponha quem você deve ser.
Quando você adia esse primeiro contato com o exterior, oferece a si mesmo a chance de começar em calma, com presença e equilíbrio, e isso transforma completamente sua energia. Comece com pequenos passos. Deixe o celular fora do alcance da cama. Use um despertador tradicional, se necessário. Ao acordar, respire profundamente 3 vezes. Agradeça mentalmente pelo novo dia. Espreguice-se. Faça uma breve meditação ou repita uma afirmação positiva. Beba um copo d'água. Ouça o silêncio. Tudo isso pode levar apenas 5 minutos, mas muda radicalmente sua frequência interna. E quando você já nutrir seu espaço mental e emocional, poderá escolher conscientemente como e quando se expor ao mundo. Transforme sua rotina matinal em um escudo de proteção energética. Porque cada mensagem, cada imagem, cada manchete que você consome logo ao acordar, não apenas informa, ela molda sua mente. Se você se enche de caos desde cedo, não espere paz no restante do dia. Mas se começa com clareza, foco e intenção, tudo se torna mais administrável. Você começa a responder, e não apenas reagir. Assume o comando, em vez de viver no piloto automático. O estoicismo nos ensina que não controlamos os fatos, mas sim nossa disposição diante deles. Marco Aurélio dizia: a qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E que tipo de pensamentos você pode cultivar se entrega os primeiros momentos do seu dia ao bombardeio digital? Que tipo de mente está nutrindo? Se não se dá nem 5 minutos de presença consigo mesmo antes de estar com todos os outros. Essa mudança não exige um esforço gigantesco. Exige apenas consciência. Apenas dizer a si mesmo: ainda não preciso saber nada do mundo. Primeiro quero saber de mim. Essa decisão, tomada a cada manhã, é uma forma de respeito próprio, uma forma de recuperar seu poder, de priorizar sua paz, de proteger sua energia. Porque no fim, seu dia será tão sólido quanto o primeiro pensamento que você tiver ao acordar. E você pode escolher esse pensamento se decidir não entregar sua atenção a uma tela desde o primeiro segundo. Não se trata de viver desconectado. Trata-se de estar conectado primeiro com você. E a partir dessa conexão, sim, abrir-se ao mundo. Mas não antes. Não enquanto ainda estiver frágil. Não antes de escolher sua intenção para o dia. Deixe o celular esperar. Deixe o mundo esperar. Você merece ser sua primeira prioridade. Você merece começar com paz. E você verá que só com essa pequena mudança sua mente estará mais tranquila, suas emoções mais estáveis, e seu dia mais focado. Porque o que você faz nos primeiros minutos da manhã não é apenas rotina, é destino. Escolha com sabedoria. E comece o dia consigo mesmo, não com o ruído. É aí que começa o seu poder. Número 13. Deixe a luz natural entrar para ativar o ritmo circadiano e o estado de alerta. A primeira coisa que você deveria fazer ao acordar não é procurar o celular, nem pensar nas tarefas do dia, nem olhar o relógio com ansiedade. A primeira coisa deveria ser abrir a janela, deixar a luz entrar, puxar as cortinas, sair, nem que seja por 1 minuto, na varanda ou na porta. Porque essa luz não é apenas um símbolo de um novo dia, ela é um sinal direto para o seu cérebro despertar, regular o humor, reorganizar seus ritmos internos. E sim, parece simples. Mas justamente o simples é o que mais esquecemos. No meio de tanta tecnologia e distrações, deixamos de respeitar uma das ferramentas mais poderosas que temos para viver bem, a luz natural. Quando seu corpo recebe essa luz logo ao acordar, começa a produzir serotonina, o hormônio do bem-estar, do foco, da disposição. Ao mesmo tempo, a melatonina, o hormônio do sono, começa a ser inibida.
Isso significa que você envia um comando claro e natural ao seu sistema. É hora de acordar, de se ativar, de estar presente. E esse efeito não se consegue com a luz do abajur, nem com a tela do celular. Só a luz do sol, mesmo em dias nublados, possui a frequência adequada para ativar sua biologia corretamente. Seu corpo tem um relógio interno chamado ritmo circadiano que regula tudo: energia, digestão, sono, humor. Esse relógio se ajusta principalmente com a luz natural. Se não recebe luz cedo, se desregula. Aí vem o cansaço durante o dia, a insônia à noite e a sensação de viver sempre correndo atrás do tempo. Mas quando você respeita esse ciclo natural, quando se expõe à luz do dia logo cedo, tudo começa a se reorganizar por dentro. Sua energia melhora, seu foco aumenta, você dorme melhor e se sente mais inteiro. Faça disso um ritual diário, não como uma obrigação, mas como um gesto de autocuidado. Ao acordar, em vez de acender uma luz artificial ou pegar o celular, vá até a janela. Olhe para o céu, mesmo que esteja nublado. Se puder, deixe a luz tocar seu rosto por alguns minutos. Faça isso antes que o estresse tenha chance de falar. Faça isso antes que o mundo comece a te puxar para fora. Porque ao fazer isso, você se conecta com a vida real, com o tempo natural, com o seu centro. E se quiser potencializar esse momento, combine com algo simbólico, uma afirmação como hoje eu escolho despertar com clareza, uma respiração consciente ou até um copo de água. Transforme esse instante em um ponto de ancoragem para o seu dia. Porque não se trata apenas de biologia, é também consciência. É um gesto silencioso que diz a você mesmo: estou aqui, estou presente, estou pronto. O estoicismo nos ensina que viver em harmonia com a natureza é uma virtude fundamental. E isso inclui respeitar o ritmo do corpo, que também é natureza. Epicteto nos lembrava que não devemos forçar a vida, mas sim fluir com suas leis. E o seu corpo, como parte dessa ordem natural, funciona melhor quando se alinha com o sol, com a luz, com o dia. Isso não é apenas filosofia, é ciência, é saúde, é sabedoria prática. Se você mora em uma cidade e não tem acesso direto ao sol, abra as cortinas assim que possível. Se trabalha de casa, tente se posicionar próximo a uma janela durante as primeiras horas do dia. E se puder caminhar por 5 minutos pela manhã, faça. Isso não só ativa seu corpo, como também alinha sua mente e traz uma sensação emocional de presença e equilíbrio. E se hoje não deu, amanhã é uma nova chance. Porque todos os dias carregam essa possibilidade de recomeçar. Não se trata de perfeição, mas de intenção. Porque o modo como você começa o dia afeta diretamente como você vai vivê-lo. E se começa oferecendo ao seu corpo o que ele precisa, o restante tende a se encaixar melhor. A luz não serve apenas para iluminar o espaço. Ela também clareia a mente. Então, todas as manhãs, antes de qualquer outra coisa, deixe a luz entrar. Porque quando você deixa entrar a luz, está permitindo que a energia, a clareza e o equilíbrio também entrem com ela. E tudo isso começa com um gesto simples: abrir a janela e se permitir receber. Número 14. Exposição à natureza para reforçar a função cognitiva. Sua mente não foi feita para passar o dia inteiro entre paredes, luzes artificiais e telas. Embora a vida moderna nos empurre para espaços fechados por longas horas, a verdade é que o corpo, e especialmente a mente, anseia por algo mais profundo, a conexão com a natureza. Não é nostalgia, nem romantismo, é necessidade biológica. A terra sob os pés, o céu aberto, o ar fresco, o canto dos pássaros, o vento tocando sua pele, tudo isso acalma, equilibra, reorganiza.
Quando você se expõe, mesmo que por alguns minutos por dia, a um ambiente natural, algo dentro de você se realinha. E não é preciso estar em uma floresta distante, pode ser um parque, uma árvore perto de casa, o sol entrando pela janela ou até tirar os sapatos e pisar na grama. A ciência já comprovou apenas 15 minutos de contato com a natureza reduzem o cortisol, o hormônio do estresse, melhoram a função cognitiva e diminuem sintomas de ansiedade. Você não precisa de uma hora inteira, nem de um cenário idílico. Precisa apenas de intenção. Saia para caminhar, mesmo que apenas ao redor do quarteirão. Observe as folhas balançarem, respire profundamente, sinta os sons, as cores, as texturas do ambiente. Essa atenção plena é o que reprograma seu sistema, o que te devolve a si mesmo. Faça isso por você, não como uma obrigação, mas como um gesto de autocuidado. Ao se expor à natureza, você recarrega sua mente sem esforço. Você limpa pensamentos acumulados, cria espaço interno para pensar com mais clareza, tomar decisões mais conscientes, viver com mais leveza. Estar na natureza é como tomar um remédio silencioso. Você talvez não note no momento, mas ao voltar algo já mudou. Você está mais centrado, mais calmo, mais inteiro. Você pode associar esse momento a uma caminhada tranquila, sem pressa, sem destino. Apenas você, sua respiração e o mundo ao redor. Deixe o celular guardado. Observe o que antes passava despercebido. Caminhe como se fosse a primeira vez que vê o lugar onde mora. Porque quando se está atento, até o comum se torna extraordinário. E essa capacidade de se maravilhar é o que você recupera ao se reconectar com a natureza. Ela te lembra que a vida não é apenas tarefa, produtividade e urgência. A vida também é pausa, contemplação e silêncio. E se você não pode sair, traga um pouco da natureza até você. Coloque uma planta próxima. Abra a janela. Escute sons de floresta, chuva, vento, olhe para o céu, mesmo que por um breve momento. Toque a água com consciência. O mais importante é sentir novamente que você não está separado do mundo natural, você faz parte dele. Porque quando vive desconectado da natureza, sua mente se fragmenta. Mas quando volta ao essencial, tudo se organiza por dentro. No estoicismo, viver em harmonia com a natureza não é apenas uma metáfora espiritual, é uma prática real. Sêneca dizia que a felicidade consiste em viver conforme a natureza. Isso inclui respeitar os ritmos do corpo, o descanso da mente e a necessidade do contato com o mundo natural. Passar um tempo ao ar livre é uma forma de lembrar a si mesmo que não estamos acima da natureza, somos parte dela. Não é coincidência que, quando estamos sobrecarregados ou confusos, um simples passeio sob o sol, uma caminhada entre árvores ou apenas sentar e olhar o horizonte, nos dá mais clareza do que horas de pensamentos repetitivos. A natureza não apenas acalma, ela te lembra do essencial, do seu centro, da sua humanidade. Então hoje, se presenteie com esse momento. Não espere ter tempo, crie esse tempo. Saia por 5, 10, 15 minutos. Sente-se sob o sol. Caminhe sem fones de ouvido. Respire conscientemente. Observe o que antes você ignorava. E permita que esse instante simples te transforme. Porque no fim, você não precisa de mais informação para se sentir melhor. Precisa de reconexão. E a natureza está sempre lá, esperando por você. Não para dar respostas, mas para te lembrar que elas já vivem aí dentro. E que tudo se torna mais claro quando sua mente está em paz e seu corpo em contato com a terra. Número 15. Mantenha horários regulares de sono para otimizar sua saúde física e mental. Seu corpo é uma máquina incrivelmente sábia. Ele possui um relógio interno,
Um ritmo natural que indica quando você deve estar acordado, quando precisa descansar, quando é hora de energia e quando é hora de desacelerar. Mas esse relógio só funciona bem com um elemento fundamental: regularidade. Quando você escolhe dormir e acordar no mesmo horário todos os dias, sim, inclusive nos fins de semana, está ajudando seu corpo e sua mente a operarem em sua melhor versão. Não se trata de dormir mais, e sim de dormir melhor. E isso só é possível quando você respeita os ciclos que sua biologia precisa para se recuperar, se reparar e se renovar. Se você mantém horários irregulares, mesmo dormindo muitas horas, pode acordar confuso, sem energia, com a mente dispersa. Isso acontece porque seu ritmo circadiano está desregulado. É como se o corpo estivesse sempre desorientado, sem saber se é dia ou noite. Mas quando você dorme e acorda com ordem, esse sistema interno se ajusta. A melatonina começa a ser produzida no horário certo, o cortisol diminui no momento adequado e você consegue acessar as fases profundas de sono reparador que realmente restauram. Uma boa noite de sono não começa quando você fecha os olhos. Ela começa bem antes. Começa com a decisão de respeitar um horário. Começa com a consciência de que descansar é tão importante quanto ser produtivo. Porque se você não dorme bem, você não pensa bem, não decide bem, não reage bem. E então tudo no seu dia se torna mais pesado, mais difícil. Aquilo que poderia ser resolvido em minutos leva horas. Situações pequenas te sobrecarregam. Tudo porque você não está dando ao seu corpo o tempo e o espaço para se regenerar. Crie uma rotina noturna, um ritual que sinalize ao seu corpo que é hora de desligar a mente. Diminua as luzes, afaste-se das telas, faça algo que te acalme, leia, escreva, medite, ouça música suave. Seu corpo responde a sinais. Se você faz as mesmas coisas todas as noites, seu cérebro começa a associá-las ao descanso. Dormir se torna natural, sem esforço. Evite levar o celular para a cama. Não finalize o dia vendo notícias ou redes sociais. Isso apenas agita sua mente, polui seu descanso e aumenta a ansiedade justo quando você mais precisa de silêncio. E ao acordar, levante-se com intenção. Não aperte o botão de soneca repetidamente. Não comece o dia em modo de urgência. Levante-se com a consciência de que você foi renovado. E haja de acordo com isso. Faça algo simples e firme para afirmar sua presença. Arrume sua cama, beba água, respire fundo. Esses primeiros minutos importam. Eles definem sua energia, seu foco e sua atitude. E se você faz isso todos os dias, no mesmo horário, verá como seu corpo começa a colaborar. Você deixa de depender do despertador, passa a acordar com mais facilidade. Sente-se mais inteiro, mais centrado. O estoicismo nos ensina que a disciplina externa molda a ordem interna. Marco Aurélio dizia que devemos viver de acordo com a natureza. E isso inclui os ritmos do corpo como parte do equilíbrio da vida. Dormir bem não é luxo, nem fraqueza. É necessidade biológica. Quando respeitada, essa necessidade se torna uma fonte de força. Quando ignorada, torna-se uma raiz de desequilíbrio. Não se trata de nunca dormir tarde. Trata-se de entender o valor da constância. Mesmo que você durma menos uma noite, mantenha sua hora de acordar. Assim, o ritmo não se perde. O corpo se adapta sim, mas precisa de orientação. E essa orientação vem de você. Faça do sono uma prioridade. Não porque você está exausto, mas porque quer estar pronto. Não porque seu corpo implora, mas porque você decidiu cuidar dele antes que precise. Assim como você treina a mente, treine seu descanso. Com horários, com respeito, com constância. Porque quando você dorme bem e sempre no mesmo horário, não apenas descansa, você se prepara.
se fortalece, se purifica do estresse, fica mais claro, mais forte, mais você. E tudo isso começa com uma escolha simples: apagar a luz no momento certo, todas as noites, como quem protege aquilo que tem de mais precioso: sua energia, sua mente e sua vida. E se você chegou até aqui, saiba de uma coisa: não foi por acaso. Foi porque existe uma força dentro de você que já está despertando. Uma voz que diz: chega de me sabotar, estou pronto para mudar. E se você chegou até o fim, é porque o seu compromisso é verdadeiro. Agora vá até os comentários e escreva com convicção, com orgulho, com firmeza: hoje começo minha transformação real. Sou estoico. Escreva como quem sela uma decisão, como quem carrega uma medalha invisível por não ter desistido de si, por ter transformado esse conhecimento em ação. Celebre sua constância. Valorize o seu esforço. Porque o que você fez aqui, poucos fazem, só quem realmente decidiu crescer de verdade. E lembre-se: cada manhã é uma nova chance, cada hábito soma, cada passo conta. E você já começou.